A ansiedade é normal, a ansiedade vital faz parte do psiquismo humano, porque o pensamento consciente, ele não é real, ele é virtual, ele não incorpora o objeto pensado. Então, se o pensamento é virtual, não exista ou para ruminar o passado, ainda que o passado seja irretornável, mas nós resgatamos perdas, frustrações, prazeres, apoios, abraços do passado, ou antecipamos o futuro, criando situações, circunstâncias e ambientes que ainda não aconteceram, mas nos angustiamos por isso. Ou seja, o filme da mente só é complexo, só é sofisticado porque ele opera na esfera da virtualidade, porque o pensamento consciente é virtual. E entender isso nos faz compreender muito os transtornos mentais e o desenvolvimento da personalidade. Nos faz compreender também porque os níveis de ansiedades eles aumentam e se tornam doentios em muitos casos. No transtorno de ansiedade generalizada, no transtorno de pânico, no TOC, transtorno obsessivo compulsivo e assim por diante. Então há uma ansiedade normal, que é vital, porque o ser humano pensante, o ser humano que tem consciência, ele se aproxima do mundo em que está, mas não incorpora a realidade dele. E se eu estou próximo das minhas filhas, da minha esposa, dos objetos que eu utilizo para trabalhar, se um agricultor está próximo do solo que ele cultiva, das árvores, se um pintor está próximo da sua tela que ele pinta, ou um psiquiatra, um psicólogo está próximo fisicamente do seu paciente, mas ao mesmo tempo ele está infinitamente distante, porque o pensamento consciente é virtual, nunca incorpora os fenômenos, as pessoas, os objetos que estão ao seu redor. Essa proximidade e ao mesmo tempo essa distância infinita gera uma solidão paradoxal da consciência virtual. Paradoxal porque é um paradoxo, é um contraste. Então, uma solidão enorme dentro de cada ser humano. Cada ser humano vive uma solidão muito mais profunda do que a solidão social quando as pessoas o abandonam. E mais profunda até quando ele se auto-abandona, por exemplo, ele tem ideias de suicídio, ou ideias de que ele não é querido, amado, ou ideias de que ele não é inteligente, capaz de impactar o ambiente. Então a solidão do auto-abandono, ela é cruel, ela é triste. A solidão social, quando as pessoas nos abandonam, nos deixam, também é dramática, mas há uma outra solidão, que é a solidão paradoxal da consciência virtual, pelo fato da consciência não incorporar a realidade do mundo que ela se conscientiza. Nós estamos próximos e infinitamente distantes, ou seja, há um anti-espaço entre pais e filhos, há um anti-espaço entre casais, há um anti-espaço entre um profissional e os instrumentos que ele utiliza para executar a sua profissão. Esse anti-espaço gera uma ansiedade saudável, uma ansiedade importante, que nos torna procuradores da essencialidade que não alcançamos. Nos torna homo sócios, não apenas homo sapiens que pensam. Homo sócio, você procura conversar com seus filhos, você procura ter amigos, os casais que por exemplo, se separam, às vezes com traumas, e dizem, eu nunca mais vou me relacionar, mas mesmo quando dizem que não vão se relacionar, quando prometem que, foi tão traumático o relacionamento anterior, eu não vou me envolver no outro relacionamento, eles não conseguem, porque a solidão paradoxal da consciência virtual vai impeli-los para construir novas relações. Mesmo um ermitão, um anacoreta, que se enclausura para fins místicos, ou um monge, e não dialoga com ninguém, se isola, ele precisa criar personagens na sua mente para tentar superar a solidão paradoxal da consciência virtual, porque é uma ansiedade que nos leva à curiosidade, à procura, a ser garimpeiros.
nas relações interpessoais. Então imagine que isso faz parte do psiquismo humano, e uma criança, quando nasce, ela é expulsa do útero materno para o útero social. No útero materno, ela estava lá produzindo pensamentos também, ela succiona o dedo, ela sofre contração do líquido amniótico, ou a mãe estressa, sofre contração uterina. Ela produz uma série de pensamentos, milhares de pensamentos, mas não pensamentos conscientes, pensamentos dialéticos, que esse que copia os símbolos da língua, que mimetiza os símbolos da língua. Eu falo em português, outros falam em mandarim, outros falam em francês ou inglês, e assim por diante. Então tem um pensamento lógico dialético que é simbólico, e tem um outro pensamento virtual chamado antidialético, que é rebelde à construção da linguagem, que é o pensamento mais complexo, que é o pensamento que levou os cientistas a desenvolver novas ideias, como Freud, Einstein, Piaget, Vygotsky, Kant, e assim por diante, que é o pensamento imaginário, o pensamento anticódigo, o pensamento antissimbólico. Então nós temos um pensamento virtual, que é o lógico, bem formatado, bem organizado, que nós usamos para falar, para ler, para escrever, para debater, mas ele é o mais pobre dos pensamentos. E temos o pensamento antissimbólico, antidialético, que é o pensamento imaginário, onde nós construímos situações do futuro. Você pensa no futuro ainda que ele seja real, e como eu disse, você resgata o passado ainda que ele seja retornável, e todos os dias nós construímos centenas ou milhares de imagens na nossa mente, inclusive em relação às pessoas que nós amamos. Então a mente humana é uma usina de pensamentos virtuais, com uma complexidade sem precedente, mas esses pensamentos que nos leva a ser a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, ao mesmo tempo gera uma solidão paradoxal da consciência virtual, que nos estimula a produzir uma ansiedade vital, saudável, que leva à curiosidade, à capacidade de empreender, à capacidade de socializar, e mesmo à capacidade de pensar, de construir uma série de fenômenos na nossa mente, até quando um ser humano é um anacoreta, um monge, ou, por exemplo, você tem no Japão hoje um fenômeno muito sério, muito grave. Mais de 500 mil pessoas se isolaram em suas casas, não tem contato com ninguém, pede comida pelo aplicativo, não tem contato com seus familiares, não frequenta escola, não vão presencialmente às empresas, elas estão isoladas, elas não saem nas ruas, mas mesmo elas sofrem profundamente os impactos da solidão paradoxal da consciência virtual, próximos e infinitamente distantes do mundo em que conscientizamos. Se eles não têm contato com pessoas, eles precisam criar personagens na sua mente. Se eles não têm estímulos quando vão a festas, a encontros, a aniversários, a relacionamento com os amigos, eles têm de construir na sua mente um filme altamente complexo de pensamentos dialéticos, milhares de pensamentos dialéticos que copiam os símbolos da língua, e os pensamentos antidialéticos, antissimbólicos, que são os pensamentos imaginários. Bom, dito isto, eu reforço: todo ser humano está só na sua mente, profundamente só na sua mente. Todas as crianças, quando são expulsas do útero materno para o útero social, estão só, e vão sofrer, à medida que desenvolve o pensamento consciente, uma construção complexa de pensamentos dialéticos e antidialéticos para se conectar com o mundo.